Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Manuel Augusto. Se você não me conhece ainda, eu sou o fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu estou aqui em mais um bate-papo semanal, em mais um vídeo para agregar mais letras ao seu vocabulário, ou seja, lhe trazer informações para que você possa aí completar as suas próprias informações, encaixar as suas peças de seus quebra-cabeças internos e, consequentemente, poder levar uma vida mais plena, leve e feliz. O tema que eu escolhi para falar hoje foi um pedido de um seguidor do meu canal e ele me mandou uma mensagem e ele gostaria que eu explicasse o porquê o procedimento Gama 9 foi retirado da aplicação da técnica EFT, porque nos primórdios o procedimento Gama 9 fazia parte do protocolo básico da aplicação da técnica da EFT. E se você não sabe o que é o procedimento Gama 9, fica tranquilo que eu vou explicar em detalhes aqui para você o que significa, como funciona, tá bom? Para que você possa aí agregar essas informações aí à sua prática de EFT, se você já faz e se você não faz, eu convido você a conhecer essa técnica maravilhosa, tá bom? Antes de eu falar do procedimento Gama 9, a gente já sabe, se você me acompanha, você já viu em outros vídeos aí que a EFT, a sigla para Emotional Freedom Techniques, ou Técnica da Liberação Emocional, também conhecida como acupuntura emocional sem agulhas, ela é derivada da TFT, Thought Field Therapy, que significa terapia do campo do pensamento, A TFT foi quem deu origem aí a várias técnicas psicossensoriais, ou seja, técnicas que se baseiam na estimulação de terminais de meridianos ao longo do corpo com a ponta dos dedos. A TFT, em comparação com a EFT, existem aí algumas diferenças básicas e fundamentais, tá? Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas de uma maneira bem resumida aqui para você. A diferença básica entre a TFT e a EFT é a seguinte, é que a TFT se utiliza de algoritmos. O que são algoritmos? Algoritmos são combinações de pontos específicos para tratar questões específicas e diferentes. Por exemplo, você tem uma combinação de pontos específicas para lidar com um trauma, você tem uma combinação para lidar com um sentimento de tristeza, para lidar com ansiedade e assim por diante. Ou seja, existem várias combinações que você utiliza para lidar com situações diferentes. A EFT, em contrapartida, você utiliza um único algoritmo, ou seja, uma única combinação para lidar com qualquer questão. Porém, na EFT, é a forma como você investiga, a forma como você se conecta à questão, a forma como você talvez siga alguns procedimentos para ir afunilando aqueles processos, aqueles sintomas, para encontrar as questões emocionais que estão por detrás, que são diferentes, tá? E existe esse tal de procedimento Gama 9. O que é isso? Gama 9 por quê? Existe um ponto aqui localizado entre o dedinho e o anelar, que se chama ponto gama, Aqui passa o meridiano do triplo aquecedor. E enquanto a gente estimula esse ponto com a ponta dos dedos, nós fazemos 9 procedimentos em conjunto com a estimulação. Procedimentos esses que consistem em você olhar para lugares diferentes, mantendo a cabeça reta, cantarolar uma canção, contar até 5, eu vou te explicar tudo em detalhes aqui o porquê que a gente faz isso, enfim. Esse procedimento Gama 9, ele faz parte de todos os algoritmos da TFT. E a princípio, lá quando a EFT foi criada e desenvolvida, também se utilizava o procedimento Gama 9 e vários outros pontos que, com o passar do tempo, a EFT deixou de utilizar, tá? Então eu vou contar aqui até onde eu sei porque se deixou de utilizar esses pontos, tá? E vou te explicar mais sobre esse procedimento Gama 9. Então, basicamente, a EFT, como eu disse, ela se baseava em um único algoritmo. E, a princípio, o protocolo inicial, a combinação de pontos, você utilizava todos os pontos que se utilizam lá na TFT, porém, sem uma combinação específica. Você seguia uma sequência única. Que são, eu vou falar aqui para vocês quais pontos são esses, Você
Basicamente iniciava lá tocando o ponto do karatê, construindo a frase de preparação e você seguia nos pontos da sobrancelha, do lado do olho, embaixo do olho, abaixo do nariz, queixo, clavícula, abaixo do braço. E você utilizava também o ponto do dedão, do indicador, do dedo médio, o anelar, por onde passa o meridiano do triplo aquecedor, só que o meridiano ele passa do lado de baixo. Então, a estimulação não é feita aqui do lado de cima. Então, pula-se esse dedo, estimulava-se aqui o dedinho e voltava a estimular o ponto gama, né, o meridiano do triplo aquecedor, utilizando o mesmo procedimento que se utilizava na TFT em relação ao gama 9, que consiste no seguinte, eu vou falar aqui como que é esse procedimento gama 9, né? Então, estimulando o ponto gama, como eu disse, são 9 procedimentos, que consiste no seguinte, você está ali conectado à sua questão, né? Você está lá pensando na sua questão e você fecha os olhos, abre os olhos, olha direita para baixo, esquerda para baixo, roda os olhos no sentido horário, roda os olhos no sentido anti-horário, cantarola qualquer canção, mas de preferência parabéns para você, assim, conta até 5, 1, 2, 3, 4, 5 e volta a cantarolar. E aí continua. No caso da TFT, aquela combinação específica, e no caso da EFT, você voltava àquela sequência básica. Esse procedimento Gama 9, esse olhar para vários lados, ele vem de várias outras teorias e pesquisas, porque hoje se sabe cada lugar que nós olhamos, né, para onde nós olhamos, nós estamos acessando partes e informações diferentes no nosso cérebro, né? A PNL fala um pouco disso e isso vem bastante também do EMDR. Então, quando você está lá conectado com a sua questão e começa a movimentar os olhos, você começa a acessar várias partes do seu cérebro onde pode estar esse bloqueio e é lá, junto combinada com a estimulação do ponto, você facilitar esse desbloqueio. E também, esse cantarolar, você tem a tendência de estimular o seu hemisfério direito e contar o hemisfério esquerdo. Então, isso também vem do EMDR, que consiste no balanceamento do hemisfério direito e esquerdo. O MDR é através de movimentos oculares, toques ou sons bilaterais, que promove esse equilíbrio de hemisfério direito e esquerdo. Então, por isso que a gente faz esse procedimento Gama 9, por mais estranho que ele pareça, tem muito embasamento científico, tá? Só que a questão aqui é o seguinte, né? Aquela pessoa me perguntou por que foi retirado o procedimento Gama 9 e a estimulação nos dedos do protocolo da EFT. Porque hoje, ao se fazer EFT, existe um atalho que foi aí considerado um novo protocolo, que consiste nos seguintes pontos. Topo da cabeça, sobrancelha, do lado do olho, abaixo do nariz, queixo, clavícula e abaixo do braço e volta para o topo da cabeça. Segundo alguns professores que eu estudei, segundo algumas pesquisas que eu fiz, baseando-se na medicina tradicional chinesa, o que muitos professores me falaram, é que a estimulação desses terminais colocava em equilíbrio, né, trazia um balanço energético aí, através dos meridianos, para todo o corpo. Então não era necessário lá você estimular aqueles outros pontos. Com esses pontos, você proporcionava um equilíbrio muito grande para o corpo e tinha uma tendência muito grande a desbloquear aquela questão. Mas lembra aqui que eu falei também, no procedimento da EFT, você tem lá algumas sequências para você seguir, não de pontos, mas de como você vai trabalhar cada questão, né? Porque geralmente, por que a pessoa procura fazer EFT? Porque ela tem uma questão que perturba ela, ou seja, um sintoma que pode ser uma dor física, uma condição emocional, uma depressão, síndrome do pânico, ou seja, ela tem uma questão, um medo, ela tem uma questão, um sintoma, e ela quer a ajuda desses pontinhos para causar aí o desbloqueio. Só que como você vai investigar e como você vai
esmiuçar esse tema para chegar onde você precisa trabalhar é uma outra história, né? E a estimulação daqueles pontos continua a mesma. Então, essa foi a explicação do porquê que te retiraram o procedimento Gama 9 e a estimulação dos dedos da EFT, porque acharam que não era necessário, uma vez que você estimulava esses pontos aqui, você já proporcionava um equilíbrio energético do sistema de meridianos e, segundo como você conduzia lá, era mais fácil, né? Já era o suficiente, na verdade, para você ocasionar o desbloqueio. Mas nada impede de você hoje tá fazendo a EFT e agregar, por exemplo, o ponto do dedão, o ponto do indicador, do dedo médio, do dedinho e fazer o procedimento Gama 9. Eu já pesquisei muito em relação a EFT, na verdade é uma técnica relativamente nova, né? A TFT também. E não foram feitas muitas pesquisas como outras. Por exemplo, o MDR tem aí uma lista de pesquisas massivas que fizeram em relação à técnica, principalmente aí tratando traumas em veteranos de guerra e com resultados assim excelentes. E com a EFT não tem a mesma quantidade de pesquisas. Mas tem pesquisas o suficiente hoje que mostram os processos fisiológicos que acontecem na estimulação desses pontos. Tá? Lembrando que a EFT, a TFT, ela é baseada na medicina tradicional chinesa em junção com a psicologia moderna. E eu queria até te contar uma história aqui, né? Fazer uma ressalva. Eu ministro um curso, né, de EFT onde eu agrego os algoritmos da TFT junto com o conhecimento da EFT e agreguei também conceitos de outras abordagens terapêuticas e neurociência, porque foram muito relevantes as descobertas que fizeram fisiologicamente o que acontece durante a estimulação desses pontos. Já gravei alguns vídeos aí falando sobre diversos tipos de terapias diferentes que talvez você já tenha visto. Se não viu, eu recomendo que você veja, tá? Tô deixando o link aqui acima para que você veja em um outro momento, se você quiser, onde eu falo tipos diferentes de terapia lidam com sistemas diferentes do nosso corpo. Então, se a gente toma por base que a TFT, a EFT se baseou na medicina tradicional chinesa, então eu desbloqueio energético nesses meridianos, ok? Só que é feito com a ponta dos dedos aí, ao invés de agulhas e outros procedimentos. Só que também é agregado parte da psicologia moderna. No caso da EFT, nós falamos frases ao mesmo tempo. No caso da TFT, se conecta ao campo do pensamento, né? Que a gente também usa isso na EFT. Então eu estava lá em um vídeo explicando as diferenças básicas entre a TFT e a EFT e eu resolvi conduzir as pessoas naquele vídeo em uma sessão através de um protocolo da TFT para raiva. E eu, em um momento, me esqueci naquela combinação específica de pontos e estimular um ponto. E uma pessoa lá mandou um comentário meio brava, meio chateada comigo, que eu havia esquecido aquele ponto e que eu tinha utilizado o ponto gama 2 vezes. Né? Em um outro comentário, porque eu agreguei as técnicas, como eu disse. Então, eu utilizei o protocolo da TFT, porém, eu juntei com algumas frases o que eu faço na EFT. Então, algumas outras pessoas viram e comentaram lá ainda, mas na TFT não se fala frases, você não sabe do que você está falando. É que, na verdade, eu tinha juntado as duas. Em um momento eu disse que para a pessoa sentir onde aquela dor, onde aquela raiva estava no corpo. E aí tem um outro comentário, a pessoa dizendo de onde eu havia tirado aquilo, que eu estava louco, que eu estava alucinando. E que em um outro momento eu também disse que se a raiva tinha aumentado, o processo estava funcionando lindamente. A pessoa ficou bem chateada que eu disse isso e disse que eu estava louco. Então, eu vou explicar tudo isso para você nesse vídeo, porque isso pode agregar informações para você, não só o que eu fiz lá, mas você utilizar isso na sua própria prática também. Quando eu misturei o algoritmo junto com as frases, isso foi intencional, porque eu quis juntar aí duas forças, né, em benefício da pessoa.
E quando nós começamos a estimular esses pontos, muitos processos fisiológicos acontecem. Você começa a acessar o inconsciente, porque você induz o seu cérebro a a ondas específicas, né? Ondas delta ali. Então são uma categoria, um tipo de onda específico na mente que você induz. São vários processos fisiológicos que acontecem. E de repente você tem um sentimento e existe muita coisa reprimida lá por trás. E é claro que vai vir à tona. Então significa que a técnica está funcionando. E você continua a aplicação, você continua o processo, né? Eu gosto muito de frisar e deixar bem claro, né, que muitas pessoas querem a pílula mágica, a técnica mágica. Quantas pessoas aqui não estão com uma dorzinha de cabeça, uma dor muscular e quer lá tomar uma aspirina, quer tomar um remédio, quer tomar um relaxante muscular? Eu quero me livrar disso, né? E nisso a indústria farmacêutica se beneficia cada vez mais. Porém, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Eu costumo trazer a analogia: desmonta o motor de um carro em várias peças. Se você tiver o conhecimento adequado, você pode remontá-lo e ele funcionar lindamente. Agora, quebra o ser humano em várias peças e tenta montar e ver se funciona igual. Nós não somos máquinas, né? Aquela peça quebrou, o meu fêmur lá tá quebrado, tô com osteoporose, por exemplo, substituir lá por um osso de platina. Não é a mesma coisa. Você pode até fazer um transplante de coração, mas é uma cirurgia muito arriscada, existem vários efeitos colaterais, enfim. E a gente está falando só de algumas partes, imagina o todo, ok? Então, por exemplo, um transplante de cérebro, isso é impossível fazer. Nós não somos máquinas e eu fico muito às vezes intrigado quando alguém diz: eu tenho uma fórmula mágica que vai resolver todos os seus problemas. Eu sempre fico muito curioso, eu quero conhecer, mas é claro que eu conheço outras abordagens terapêuticas, estudo muito neurociência para exatamente entender o que aquela abordagem nova está trazendo e em que parte do ser humano ela vai trabalhar. Tá? Então, quando eu estava dizendo lá para aquela pessoa, onde você sente isso no seu corpo? E era intencional, porque a técnica da EFT ela se baseia em desbloquear os meridianos. Só que existem vários estudos, existem várias abordagens que falam sobre o sistema nervoso autônomo, onde muitas coisas ficam presas, congeladas, e nós precisamos incluir essa parte também. A estimulação desses pontos refletem no sistema nervoso, mas não significa que limpa ele completamente. Então, eu agreguei algumas coisas para, junto com a aplicação da técnica da EFT, poder liberar mais sistemas no corpo para o trabalho ser mais completo, para ajudar mais a pessoa. Inclusive no meu curso de EFT, eu agrego outras coisas, outros conceitos e outras abordagens para complementar esse processo, não só trabalhar a nível de meridiano, mexer com o sistema nervoso, mexer com o sistema de memória, mexer com a bioquímica do corpo, com o máximo de número de sistemas que eu posso lidar ali com a abordagem da EFT. Eu gosto de deixar muito claro que os resultados que você obtém com a EFT você pode obter com outras técnicas, de outras maneiras, quando você entende os procedimentos neurofisiológicos do cérebro, o que acontece em uma situação traumática, que bioquímica é produzida, como o corpo reage, o que de fato está acontecendo por detrás disso. Então, naquela demonstração aí em que eu fui praticamente massacrado, eu estava agregando vários outros aspectos e as pessoas apenas se baseando em uma coisa, apenas se baseando em um conceito, tá? Não é de minha natureza me prender apenas a uma coisa, eu gosto de explorar e ver o ser humano como um todo. Como você vai ver naquele vídeo que eu te sugeri, se você ver, existem vários sistemas aí no ser humano e várias abordagens terapêuticas que lidam com coisas e partes diferentes do nosso ser. Então, eu quis deixar bem claro aqui para você que você pode estimular aqueles pontos que foram esquecidos lá pela EFT lá atrás. Você pode utilizar e ver o que acontece, né? São pontos que você pode agregar aí na sua prática de EFT, inclusive o procedimento Gama 9. Manuel, tem uma quantia de vezes necessária para eu fazer o procedimento Gama 9? Segundo a TFT, sim. Segundo as minhas teorias, não, porque na maioria das vezes eu não utilizo, como eu já disse, a EFT só para o sistema
de meridianos. Existe um processo fisiológico que acontece quando eu estimulo esses pontos, que é a regulação do sistema límbico, da amígdala do hipocampo, que é uma parte bem específica no nosso cérebro emocional. Então, quando eu aplico lá o procedimento Gama 9, eu também estou pensando na regulação dos hemisférios cerebrais, eu estou pensando na regulação da amígdala e eu estou pensando em outros conceitos que vêm do MDR, que deram origem ao procedimento Gama 9. Então você pode fazer 1, 2, 3, 10 vezes se você quiser. E é claro, eu faço porque eu sei o que eu estou fazendo, eu busco uma regulação do sistema nervoso junto com os hemisférios cerebrais e a regulação da amígdala. Eu costumo dizer para as pessoas assim, no meu curso, eu gosto de ensinar muitos conceitos teóricos e colocar na prática para que elas vejam, ensinar elas a fazer isso, para deixar de ser um jogador de sorte com a EFT, ou seja, aplicar e dar certo em uma questão, não dar certo em outra, ou ficar preso em uma questão e não saber o porquê se está preso ali, ou por que funcionou aqui e não funcionou ali, porque funcionou com aquela pessoa e não funciona com essa. Então, quando você começa a ter esses conceitos, quando você começa a ter esse entendimento, você deixa de ser um jogador de sorte e você passa a ter resultados com mais frequência. Nesse curso de EFT, eu não prometo para as pessoas se curar de todos os problemas dela, mas eu prometo você poder extrair o melhor que a estimulação desses pontos pode lhe oferecer. Seja TFT, seja EFT e todas as outras técnicas derivadas, né, que vieram lá da TFT. E você também pode agregar ao que você já sabe, porque o processo fisiológico no corpo é um só. Então tem vários acupunturistas que já vieram, vários fisioterapeutas, médicos, psicólogos que agregaram a EFT todos aqueles conceitos que eu passo junto com a prática que eles fazem, porque a EFT não carrega filosofia consigo e ela tem um bônus fantástico que ela é auto-aplicável. Você pode aplicar em si mesmo. E nesse curso a gente explora também muitas coisas de como ser mais efetivo consigo próprio. Claro que existem certas limitações, tá? Mas a gente aprende a extrair o melhor da EFT sempre. E era isso que eu queria falar aqui, né? Assim como essa pessoa me deixou essa dúvida, deixe a sua dúvida também, deixe um possível tema para que eu grave próximos vídeos. E a propósito, eu já tenho um tema para o nosso próximo vídeo, que também foi o pedido de um seguidor aí do meu canal, que me falou assim, quais são os significados desses pontos, ou seja, esse ponto corresponde a que órgão, ele corresponde a qual ponto na acupuntura, para que serve? Então aguarde aí o próximo vídeo que eu vou explicar cada ponto que nós utilizamos na EFT, para que ele serve, o nome do ponto, para trazer mais clareza aí para você. Então esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo e eu tenho um convite para fazer para você. Eu convido você a participar do meu curso completo EFT, a cura na ponta dos dedos, que na verdade eu tô quase aí para trocar de nome como um passo além da EFT, porque nós vamos muito além da EFT convencional, porque como eu já disse, eu agrego conceitos, conhecimento e teorias de outras abordagens terapêuticas junto com neurociência. Nós não nos baseamos apenas na estimulação desses pontos como desbloqueio energético de meridianos. Usamos isso, porém, muito mais. Todo um entendimento neurofisiológico, bioquímico do nosso corpo que acontece, partes específicas do cérebro. Nós estudamos estilos de vínculo de apego precoce. O que é isso? Porque cada ser humano, quando nasce lá, tem os seus pais e cuidadores, aprende a interagir no mundo e principalmente a lidar com emoções de formas diferentes. Então nós iremos estudar isso e você vai começar a entender como você lida com as emoções em um nível mais profundo e entender as pessoas que você aplica de uma forma, para que você entenda ela de uma forma mais fácil e seja mais assertivo na sua comunicação e na aplicação da técnica. Claro que os pontos vão ser sempre os mesmos. E de quebra, eu vou te ensinar nesse curso essas combinações da TFT, você vai ter os dois, vou te ensinar a agregar isso, vou te ensinar a agregar junto com o que você já sabe
e com todos esses outros conceitos aqui que eu estou pincelando para você. Então, como eu disse, você vai deixar de ser um jogador de sorte, você vai agregar muitas letras ao seu vocabulário e você vai aprender, você vai entender o ser humano, a neurofisiologia, o que acontece na máquina que nós habitamos, o nosso corpo, para ter resultados, né, para extrair o melhor que a EFT pode lhe dar. Então esse é o meu convite para você, tá? Aqui está o meu e-mail, se informa aí das próximas turmas, tá? Me manda um e-mail que eu te mando um e-mail de volta com todos os detalhes sobre a próxima turma. Você pode curtir a nossa fanpage no Facebook, lá eu tô sempre postando vídeos, eu tô sempre postando novidades do que está acontecendo no Núcleo Terapêutico Sinapse. Então tá aqui o endereço, vai lá, curta a nossa fanpage no Facebook, assim você é atualizado aí o tempo inteiro pelas novas notícias. Dê um joinha aqui nesse vídeo, curta esse vídeo se você gostou, né? Deixa um comentário aqui abaixo, eu vou ficar muito feliz em responder. Deixa uma sugestão de um próximo vídeo, porque você já viu que o próximo aí são sugestões de pessoas já que vem me acompanhando aí no meu canal. E você também pode compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam se nutrir de todas essas informações. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje, tá ok? Você também pode visitar o nosso site www.ntsinapse.com.br. Lá você vai encontrar o meu blog, nossos cursos, os tipos de abordagem com as quais eu trabalho e muito mais, tá joia? Eu espero que você tenha gostado. Realmente é um prazer enorme poder compartilhar isso com você aí, né? Agregar letras ao seu vocabulário. Fica aqui o meu convite para a nossa próxima turma do nosso curso EFT, a cura na ponta dos dedos, para realmente fazer de você, te ajudar a extrair o melhor da EFT, e eu te vejo na próxima.